Boa noite, pessoal. Bom, o curso de arquivologia para mim foi uma surpresa, né? Porque na verdade eu não conhecia, eu fiz uma pesquisa pela internet e encontrei o curso que para mim foi assim uma coisa muito boa. E o meu colega aqui, ele me convidou para fazer esse relato. E realmente a gente começou junto lá na turma de 2010 e foi assim um início muito interessante para mim, assim, porque eu vinha de outra área e foi assim um mundo de descobertas. Então ele pergunta aqui qual ano que a gente ingressou, que foi justamente isso, no ano de 2010, e eu fiz essa pesquisa e encontrei o curso e me identifiquei logo de cara, porque eu gostava muito de tecnologia e o curso tem também essa vertente, né, que é essa proposta de arquivos digitais e preservação digital. Nós trabalhamos também a parte do GED, que é essa questão também de modernizar os arquivos para as empresas no sentido da agilidade e dar mais qualidade no serviço de arquivo. E, então, eu fiquei sabendo por essa pesquisa, eu optei justamente porque eu gostava da tecnologia e não pela baixa concorrência. Aliás, isso foi o que menos importou. Minhas expectativas, na verdade eu não tinha muita expectativa. A expectativa que eu tinha era de aprender coisas novas. Então eu entrei, né, na faculdade, foi bem interessante. E logo, pouco depois, eu tive essas oportunidades de estágio. Eu tive estágio na área de biblioteca, também na área de saúde, que foi bem interessante também, e também na área de hotelaria. Então, o curso, como ele é bem horizontalizado, você tem essa capacidade de permear por vários campos de atuação, inclusive na área de hotelaria também. E tem uma disciplina no curso que foi a que eu mais me interessei, a disciplina de preservação digital, né, que hoje vem construindo a história da tecnologia nesses últimos anos. E já existe alguns especialistas na área que eles estão trabalhando pela memória, porque muito dessa memória digital ela vem se perdendo. Então, deve ser também uma preocupação de políticas públicas. Então, o curso de arquivologia também vem tratar essa área, mudando um pouco desse suporte, né, que é o suporte tradicional. Então, o suporte digital também vem sendo discutido. E outra disciplina que também me chamou muita atenção foi justamente o GED, que trabalha na captura, no armazenamento, também no meio digital, e ele vem para poder dar agilidade justamente nas empresas, e eu acho que é um interesse também dos arquivistas, que deve um pouco sair dessa coisa de ficar só no papel. Entendeu? Eu concordo com o Jorge que a gente tem que sim fazer a gestão do papel, porém dar essa continuidade no digital. Daniel Marins é outro amigo do curso que está empenhado também conosco nesse processo de mudança. Assim, ele vai também fazer agora alguns relatos nesse segmento. Bom, obrigado, Jorge, pelo convite. Meu ano de ingresso no curso de arquivologia 2012, eu entrei no curso pelo vestibular tradicional e eu fiquei sabendo da existência do curso
porque eu sempre fui uma pessoa que busquei muito uma padronização na organização, principalmente no que diz respeito a documentos em âmbito digital. Então, eu fui pesquisando, fui buscando saber como padronizar, e principalmente as discografias, no caso, que não tem nada a ver com arquivo, né? É uma coleção, então... Mas eu sempre fui buscando padronizar. Então, nessa pesquisa, eu descobri sobre arquivologia. Assim, além disso, eu trabalhei em recursos humanos e o meu trabalho foi com arquivo. E nesse trabalho eu ajudei a construir, na verdade, o arquivo do recursos humanos, do RH da empresa que eu trabalhava. E hoje eu vejo a dificuldade, né? Porque era uma pessoa que estava trabalhando ali que não tinha nenhuma relação com a área de arquivologia, mas estava construindo o arquivo, né? Construindo o local para os arquivos dos funcionários. Então, hoje eu vejo essa dificuldade. As pessoas realmente não têm ainda muita ideia do que seja a área, mas eu sempre busquei nessa questão da padronização e como recuperar, principalmente naquela bagunça toda que eu estava fazendo em âmbito digital, como retornar, né? Como voltar para o caminho, como voltar por um caminho onde eu pudesse encontrar tudo que eu estava guardando. Bom, eu optei pelo curso de arquivologia, na verdade. A minha ideia inicial era fazer psicologia ou filosofia, eu gosto muito dessa, ou sociologia, mas eu gosto muito de epistemologia. E uma das coisas que eu lembro, e até o Safatli que fala disso, né, o filósofo brasileiro, é que a epistemologia ela tem uma proximidade com ciências empíricas, né? E assim, a arquivologia ela tem esse viés empírico, apesar de ser realmente a busca pela ciência, a busca pela afirmação científica, mas ela tem esse viés mais empírico que também me fez vê-la de maneira interessante. E além disso, os desdobramentos do próprio conceito de arquivo, né? Arquivo se estende, que é uma das questões também que eu gosto de refletir bastante. O arquivo ele se estende para várias outras perspectivas, para além de uma organização da documentação, mas ali você tem a memória, né? E a memória ela é uma representação dos fatos, a memória é uma espécie de abstração, né? De reconstrução do que aconteceu. Então o arquivo ele seria a construção dos fatos, mas não como eles ocorreram, a representação dos fatos. Então eu gosto muito de refletir o conceito de arquivo para além do que é imposto, né? Para além do que para além do óbvio, né? Eu diria. Bom, falando um pouquinho sobre as minhas expectativas em relação ao curso, eram todas as possíveis, né? Porque assim, eu estava entrando na universidade, então tem toda aquela idealização, né, do que seria a universidade, aquela coisa, poxa, a universidade é um ambiente excelente e assim, realmente foi muito bom para mim, porque eu entrei em contato com professores excelentes, que me passaram muita coisa, muito conhecimento, assim, conhecimento não se passa, né, que eles me fizeram construir muito conhecimento sobre arquivologia, não só arquivologia, também a relação sempre com outras áreas. Então, assim, foi uma experiência muito boa, entendi muito do processos administrativos da universidade, fui me buscando, né, fui bem recebido pelo diretório acadêmico, o que me fez hoje estar como presidente do diretório acadêmico, né, assim, a gestão que era presidida por Herbert, me ajudou bastante também, me fez pensar muito nessas questões de como melhorar, de como buscar mudanças, né. Bom, falando um pouquinho aqui das facilidades,
do que eu encontrei. Eu diria que, realmente, como o colega falou, tem algumas questões de... os seminários, às vezes, eles são um método avaliativo que cria um pouco essa questão de um peso diferente, né, para as atividades. Muitas vezes uma pessoa faz muita coisa e a ideia é que todos façam, que todos construam. Então, mesmo que o seminário seja utilizado, que ele seja visto como uma forma de participação, né, para todas as pessoas, não uma forma de colocar uma pessoa responsável por todas as atividades. Bom, falando um pouco do estágio agora, eu já fiz sim, e estou estagiando atualmente na área de arquivos. E o meu olhar no campo prático ele se dá da seguinte forma: precisamos avançar, não só na prática, né? Precisamos avançar nos estudos, precisamos escrever mais na nossa língua, em português, sobre arquivologia, sobre as nossas inquietações. E a área ela precisa de representação, ela precisa se tornar visível, e essa construção é feita com uma via de mão dupla, né? A partir do momento que os arquivistas eles buscam, né, que os estudantes buscam melhores, porque arquivista, acredito que serão estudantes sempre, né, como em todas as áreas. A partir do momento que essa melhora é buscada, deve-se entender também que um pouco de representação, né, um pouco da representação política também tem que ter um retorno, né? No caso, nós devemos lutar pelos nossos direitos, pela área, e buscar também essa representação para que a área melhore, né? Para que cada vez mais, eu acredito que estamos nesse movimento de melhora, né? Para que cada vez mais a área melhore, para que as coisas fluam melhor para a gente, né? E para que a gente aproveite esses momentos aí que atualmente vivemos, né? A questão do digital, a questão dos arquivos no âmbito digital, para que nós estejamos participando, né, de todos esses avanços da área, né? Na construção da área. É isso. Obrigado, Daniel. Daniel foi uma das pessoas que realmente contribuiu para que o projeto acontecesse, no sentido de estar de forma presencial. Ele foi um dos 5 discentes que, de maneira colaborativa, fizemos presencialmente. E um dia, eu recordo que ele estava extremamente ocupado, com uma demanda muito grande lá no DEA, e de maneira assim, solidária. Eu parei, eu tenho aqui um guia para a gente responder, para você responder junto comigo, não é para você levar para casa e responder, fazer aqui. E assim, de maneira muito bacana, sentamos junto, construímos conhecimento junto. O relato dele parece que deve ter fim, porque ele tem uma bagagem muito bacana da filosofia, da sociologia, e fomos construindo vários conhecimentos nesse momento. E assim, eu agradeço mais uma vez a Daniel por ter sido tão solidário. E a ideia do projeto sempre veio nesse sentido, de estar relatando um para o outro, de estar construindo esse conhecimento colaborativo, participativo. Então, Daniel, muito obrigado. Obrigado pelo seu relato. Estamos aí nessa luta juntos, sim. Agora eu vou chamar aqui Oswaldo, que é também discente do curso de arqueologia. Ele é também servidor dessa casa, o CRMV, trabalhando junto aqui no arquivo. Ele vai elencar algumas situações da sua experiência. Com você, Oswaldo. Saudações, como já foi apresentado, meu nome é Oswaldo. E meu ano de ingresso no curso de arqueologia foi em 2011. Eu entrei, como a maioria, através do vestibular. E fiquei sabendo da existência do curso através dos estagiários daqui do CRMV. Aqui no CRMV, apesar de não ter arquivista, existem vagas para estagiários em arquivologia. E por que eu optei pelo curso de arquivologia? Na verdade, inicialmente, eu optei pelo curso de arquivologia
porque eu queria fazer transferência através de vagas residuais para direito. Mas, ao começar a cursar o tempo necessário para poder fazer essa transferência, eu comecei a ir me apaixonando pelo curso e cada vez me interessando mais por esse curso, até que eu decidi ficar em arquivologia. As minhas expectativas, então, através deste curso, começaram a aumentar, porque eu vi que poderia contribuir enormemente com o meu trabalho. Eu fui, então, transferido para o setor de arquivos do CNVBA, onde eu percebi que eu poderia, então, aplicar todo aquele conhecimento e desenvolver o conhecimento adquirido na academia, transformando em conhecimento prático. Então, eu venho, desde quando entrei, tentando fazer uma via de mão dupla. Ver quais são as demandas do CNVBA e ver quais são as disciplinas que podem me auxiliar a organizar o sistema de arquivos do CNVBA. E quais são as disciplinas que tem lá, que eu não observei essas demandas, para poder aplicar no CNVBA e construir um arquivo que seja extremamente funcional. Quais foram as facilidades que eu tive no curso de arquivologia? Foram diversas. Primeiro, eu fui designado e comecei a trabalhar com profissionais da arquivologia quando fui designado como representante da Comissão Permanente de Arquivos da UFBA. Eu pude ver como é que ela funciona. E eu pude também adentrar em um grupo de pesquisa da UFBA, começando a conhecer como é que se trabalha academicamente a arquivologia, conhecendo como é que se faz a arquivologia, como se pesquisa a arquivologia, que é algo que vai contribuir para a formação de qualquer aluno. É interessante que aqueles que estejam aqui me vendo, que tenham entrado no curso de arquivologia, procurem saber sobre a existência dos grupos de pesquisas e tentem entrar em um deles. Seja como voluntário, seja como bolsistas, existem vários grupos. Então, procure um grupo desse. Estágio, só fiz um, como eu falei, aqui. Que não seria necessariamente um estágio, como eu já abordei, mas sim uma vivência em arquivologia. Então, eu acho que seja só isso. E agradeço muito a Jorge Daniel pela oportunidade de falar sobre o curso de arquivologia. Agora, encerrar esse segundo momento, que é os relatos, a memória social, que eu acredito que é sim a grande experiência do alunado, porque é essa experiência que fica, são esses momentos que faz o aluno acreditar que pode avançar, que ele pode melhorar, sabe, é uma busca interior, é você e você. Não adianta professor mandar, a colega mandar, amigo mandar, não. Vem, é a força interior, sabe? É você querer melhorar, é você querer transformar. Então, acho que eu não acho. Quem acha é sempre duvidoso. Eu acredito que essa memória social é o grande diferenciador desse vídeo, porque vamos falar de teorias aqui, mas essa memória é que talvez faça você, na incerteza, vir fazer esse curso de arqueologia e se apaixonar por esse curso, encontrar um momento de mudança e querer fazer um mestrado no instituto, quem sabe fazer um doutorado. Essa memória social é fundamental, muito bacana mesmo. Não adianta somente livros e incentivo, é preciso de motivação. É por isso que eu sempre brinco, sempre com muita motivação. É de dentro para fora. Então, encerramos essa parte. Eu agradeço a todos que relataram de forma assim, verdadeira e às vezes de forma crítica, sim, porque a universidade é um campo de construção, é um campo de crítica, e a própria universidade caminha para alunos
ativos, alunos críticos. Então esse momento está encerrado. Nós vamos agora partir para um terceiro momento, que são a abertura livre do trabalho. E assim eu vou chamar o Luciano Santos à frente, ele vai falar sobre as duas abordagens dele. Agradecendo aí a Jorge e Daniel a oportunidade de estar falando sobre arquivologia nesse trabalho de conclusão de curso dele. E iniciando aqui as abordagens livres, ele me convidou e abriu a possibilidade de eu escolher dois temas. E os dois temas meio que contam um pouquinho da minha trajetória na arquivologia, como foi proposto no tópico anterior da memória social. Sou economista, formado no final da década de 80, e tive a minha primeira experiência em arquivos no início da década de 90, no Arquivo Público do Estado. Trabalhei lá durante 8 anos aproximadamente, quando consegui, digamos, interagir com a área, participar de congressos, conhecer pessoas de outros estados também da área de arquivologia. E tive uma pequena passagem logo na criação do curso aqui de arquivologia na Bahia, em 98. Fiz um ano, por questões profissionais não consegui levar o curso adiante, retornando agora já no curso noturno em 2010. Bem, então a minha escolha de tema meio que representa esse início, que é a questão dos arquivos públicos, e também agora essa finalização com o trabalho de conclusão de curso em arquivologia, como também meu trabalho de pesquisa no mestrado de Ciência da Informação, que tem como base a questão dos repositórios, que seria um exemplo, assim, digamos, do uso de tecnologias em ambientes arquivísticos. Bem, sobre os arquivos públicos, na proposta de Jorge Daniel em levar esse vídeo para a comunidade que não conhece arquivologia, para estudantes de segundo grau, pessoas que não conhecem arquivologia, mas que podem vir a se interessar e, assim, fazer essa opção por cursar arquivologia. A importância dos arquivos públicos para a sociedade. Nós enxergamos que o mercado é muito amplo, até pela carência de pessoal nos arquivos das empresas, mas assim a importância, a relevância social do arquivo público, assim exemplificando com o Arquivo Público do Estado da Bahia, como, digamos, um agente protetor da memória do nosso Estado. Isso aí você pode transferir para o Arquivo Público Municipal de Salvador, na questão da guarda da memória de Salvador, e para os outros estados, e mesmo para o Arquivo Nacional do Brasil. Então, a importância, ela é, digamos, revelada a partir do momento em que se escreveu, se escreve e se escreverá sobre a história do nosso país, nosso estado, a partir de documentos que se encontram presentes no Arquivo Público do Estado. Então, para quem, por acaso, se interessa por essa parte, essa área histórica, o arquivo público é digamos, um prato cheio, é um ambiente que proporciona a possibilidade desse tipo de pesquisa. Mas o arquivo não se resume só aos acervos legislativo, judiciário, republicano, lá presentes. Ele também representa, digamos, o cabeça do sistema, da política estadual de arquivos, do sistema estadual de arquivos. Então, designado ao arquivo público, a partir de recomendações da política nacional, do CONARC e da própria legislação do Estado da Bahia, que o arquivo seja, digamos, o agente organizador dos arquivos no Estado da Bahia. Então, ele teria também a missão de não só guardar, conservar os documentos históricos do século XVI, XVII, que lá se encontram, como também propiciar, a partir de convênios de treinamento, que os acervos pertencentes aos arquivos municipais também se organizem e estejam disponíveis para a comunidade. Bem, dessa forma, a gente teria, então, a função histórica de guarda dentro do arquivo, de organizador de uma política estadual e, numa terceira instância, da própria organização de arquivos correntes e intermediários dentro da Secretaria de Governo,
Então, o Arquivo Público do Estado, assim, sempre dizendo que eu estou exemplificando com a Bahia, teria esse caráter, essa missão de dar diretrizes para que as secretarias de Estado organizem e façam, digamos, as suas passagens de arquivo corrente, arquivo permanente, até chegar ao arquivo histórico, arquivo corrente, arquivo intermediário e arquivo permanente na chegada do arquivo histórico, que o arquivo público tem essa missão de organizar esse fluxo documental dentro das secretarias. Bem, chegando ao segundo ponto, já o ponto de partida, de chegada, digamos, nessa minha trajetória na arquivologia, e em cima do tema de mestrado e de TCC em arquivologia, falar brevemente sobre os repositórios institucionais que surgem dentro da academia para, digamos, reunir obras acadêmicas, mas que já estão sendo, digamos, levados, esses repositórios, para outros ambientes que não sejam necessariamente acadêmicos, ou seja, os repositórios institucionais, eles são bases de dados criadas através de software livre, ou seja, de acesso restrito, inclusive para customizações, para melhorias. Os repositórios, eles conseguem, a partir de duas características, ser um agente preservador da memória. Então, a gente pode imaginar coleções de arquivos, documentos de arquivos municipais sendo agrupados, como pode também pensar em coleções de fãs de futebol, de rock and roll, de política, que queiram, num ambiente digital, reunir suas produções para, de alguma forma, preservar a memória. De que forma seria? Hoje, nós temos uma produção digital enorme. Esse vídeo que está sendo gravado, ele vai ser armazenado de uma forma pelos seus produtores ou pelo seu cliente. Outro vídeo da mesma área de arquivologia, de repente, pode ter um outro tratamento. Então, a gente pergunta, daqui a 10, 15, 20 anos, esses documentos digitais, eles estarão conservados, eles estarão preservados para a memória, nesse caso da arquivologia baiana? Essa é uma resposta que essa filosofia de se trabalhar com repositórios pode dar, a partir da possibilidade de tratamento único da informação. Então, você teria um ambiente onde os seus usuários têm a possibilidade de realizar o auto-arquivamento. Essa é a primeira qualidade que eu falei há pouco. A possibilidade de auto-arquivar dentro de uma base digital, com acesso permitido, claro. E o segundo seria a interoperabilidade, seria a possibilidade dessas bases digitais, digamos, essa base aqui que está sendo construída com esse vídeo, com outros que virão na área de arquivologia da UFBA, ser migrada também para um ambiente criado no Rio Grande do Sul, por exemplo. Também lá se faz um trabalho de resgate da memória arquivística através de vídeos, e esses arquivos podem ser, a partir do momento em que usem, digamos, elementos comuns, eles podem ser intercambiados, eles podem se conversar, eles podem ser migrados de uma base para outra. Bem, esse é um exemplo assim, tecnológico, para quem imagina que o arquivo também só é a guarda de papéis, de documentos antigos, mas acredito que é um bom exemplo para a área de arquivologia, que a tecnologia pode ser utilizada e praticada pelos seus, digamos, agentes, pelos seus interessados. Obrigado, Luciano Santos, um grande parceiro desde o início do projeto, assim, com a solidariedade muito grande, respondendo aos e-mails, sempre se comunicando, presente na reunião. É muito importante responder esses e-mails coletivamente, e o Luciano foi um dos caras que estava sempre respondendo. Eu considero como um amigo para toda a vida. Assim, dando continuidade à abordagem livre do terceiro momento, eu fiquei incumbido de falar alguns aspectos da arquivologia e seus princípios basilares. E no tópico 2 eu vou abordar gestão documental e gestão do conhecimento, estudo prático no CERPO, de forma didática, baseado aqui em um livro da própria Grupo CERPO. Assim,
falar da arqueologia, né, durante os 4 anos. Arqueologia é ciência, técnica milenar. Bom, arqueologia a princípio, bom distinguir o que é arqueologia, o que é arquivos, para que as pessoas entendam que são 2 coisas diferentes. A arqueologia estuda os arquivos, estuda as funções do arquivo. Que funções são essas, José Daniel? São funções de avaliar o arquivo, de descrever o arquivo, fazer o controle, os registros. São realmente as funções que se caracterizam dentro do arquivo. Então, a arqueologia vem nessa perspectiva de ciência. Ciência autônoma, sim. Ela não é uma técnica. Apesar de muitos acreditarem que a arqueologia é igual ao samba, né? Que se aprende sambando, a arqueologia não se aprende sambando. Ela tem um campo teórico, ela precisa de estudo. Temos também várias perspectivas no sentido de estar agindo multidisciplinar. Como é que é isso? A arqueologia está interagindo com a tecnologia da informação, com a sociologia, com a psicologia, com a história. Todos os campos do conhecimento, a arqueologia está presente. E assim, é um curso de ampla oportunidade, porque você pode atuar como gestor da informação, você pode atuar na memória, você pode atuar nos arquivos empresariais, que é o caso que eu estou trazendo aqui, certo, a gestão do conhecimento. Então, a arqueologia é tudo isso. A arqueologia, ela trabalha com informação orgânica, informação registrada. Então, a arqueologia trabalha com todo esse arcabouço de conhecimento, de estar desenvolvendo princípios, técnicas, e estar confrontando autores, estar voltado para a tecnologia, estar voltado para tudo isso. Então, isso é arqueologia. E arquivos já é outra. Arquivos, o que seria esses arquivos? São documentos produzidos ou recebidos por uma entidade pública, privada, pessoal, com determinada atividade, com determinada necessidade. Então, arquivo é justamente documentos, conjunto de documentos, com um determinado fim de prova, de histórico. Então, isso é arquivo. E arquivo remete sempre à memória, ao patrimônio histórico, à preservação digital, física. Então, é amplo as modalidades de se trabalhar dentro de um arquivo. E é preciso que você realmente conheça. E esse trabalho oportuniza isso para você, que nunca ouviu falar de arquivologia nem de arquivo. Só que a arquivologia tem seus princípios basilares. E assim, eu estudei muito esses princípios. Esses princípios, nossa, na academia passamos 4 anos estudando isso. Princípio da proveniência, princípio da unicidade, princípio da territorialidade, princípio... são vários princípios da organicidade, unicidade, proveniência, territorialidade, são todos. E assim, o que eu percebo desses princípios hoje? Princípio da proveniência diz que os fundos não podem ser misturados, fundos de arquivo. Fundos de arquivo são realmente toda determinada atividade que não pode ser misturada com a outra, falando assim, trocando miúdos. Você não pode misturar documentos que dizem respeito a uma pessoa com de outra pessoa, falando de maneira bem simples. Então, esse é o princípio da proveniência. O que é o princípio da unicidade? É o que eu disse, o documento histórico escolar. Só existe esse. Não existe vários documentos no histórico escolar de uma pessoa, vários. Só existe um. E aí tem determinadas organizações que multiplicam. Trabalha com 3 massas documental do mesmo documento. Por quê? Porque não quer fazer a gestão documental, coisa que eu vou abordar mais à frente. Então, esses princípios, o que fica para o sujeito Jorge Daniel? Bom, esse princípio vai depender de cada organização,
que o arquivista trabalhar. Pode ser que na Serpro, esses princípios, você utilize ele no ambiente digital. Pode ser que numa empresa escolar, determinada realidade, ele vai trabalhar esses princípios no físico. Então, depende de realidades para realidades. Então, essa é a grande lição que fica dos princípios arquivísticos. O princípio da organicidade. Todo documento de arquivo é gerado por um órgão, ele está atrelado a um órgão que o gerou. Então, assim, a arquivologia e seus princípios arquivísticos, de forma sintética, se resumem nisso aí. Então, vamos falar agora da gestão documental e gestão do conhecimento e estudo prático no centro. Bom, a princípio, eu vou falar um pouco sobre a gestão documental. Gestão documental são procedimentos arquivísticos, desde a produção, do uso, da tramitação e do arquivamento, que deve ser feito na maioria, que deve ser feito em todas as organizações. Mas para a gestão documental ser feita em todas as organizações, é preciso que o gestor se sensibilize com isso. Porque em determinadas organizações, sabemos que não é bem assim. Sabemos que grandes massas documentais ficam espalhadas, ficam jogadas. O que os arquivistas encontram, muitas das vezes, massas documentais sem tratamento nenhum. E quando o arquivista precisa desse profissional, é para ele, fazer milagres. Falo isso porque vários lugares que eu passei, eu sempre encontrei o caos informacional na minha vida. E, assim, uma luta muito árdua, muito grande. Então, a gestão documental se resume nisso, na produção, procedimento de produção, de uso, tramitação e arquivamento. E sempre nessa perspectiva de ter que se sensibilizar pelo outro. Fazer com que a auto-organização realmente se sensibilize para fazer essa gestão. Porque, do contrário, o arquivista sozinho, de maneira isolada no seu setor, ele vai produzir um diagnóstico, ele vai produzir um prognóstico, simplesmente não vai olhar para esse diagnóstico. Não vai olhar para esse diagnóstico. Então, é preciso realmente, eu torno a frisar isso, uma questão de parceria mesmo, de vivência prática. Eu falo isso baseado em vivência prática, porque não podemos só ficar na teoria, a prática sem teoria morta, precisamos das duas, união das duas, para que a coisa aconteça. E eu escolhi a Serpro, porque a Serpro, ela me faz crer num tipo de organização que eu não conheço. Me faz crer que eu posso chegar numa grande organização como a Serpro. E eu tenho um livro aqui, que eu vou abordar didaticamente, que os autores são deste livro, o Antônio Raimundo dos Santos, e o Antônio Raimundo dos Santos, e mais outros colegas dele, né? Que é a gestão do conhecimento, uma experiência para o sucesso empresarial. Eu escolhi a Serpro justamente porque ela trabalha a questão da gestão do conhecimento, ela trabalha a questão que a informação é o seu negócio, né? E, assim, em 1991, a Serpro percebeu que teria que mudar a forma de trabalhar. Aqui eu estou falando didaticamente porque eu repito, é o que eu tenho no momento, o livro da Serpro, como uma empresa, ela é uma empresa que ela trabalha com serviços e produtos de informática. Está atrelada ao governo federal, uma empresa pública. E a Serpro trabalha na perspectiva de compartilhar com a sociedade. Então, eu juntei tudo isso e resolvi trabalhar com a Serpro, didaticamente. E aí, o que é gestão do conhecimento? Gestão do conhecimento é justamente, de maneira simples, juntar todo o conhecimento dos seus funcionários internos e fazer com que eles trabalhem coletivamente
e produzam novos conhecimentos, tenham inovação a partir da satisfação desses funcionários, sabe? A CERPRO procurou mudar, porque percebeu que fazendo essa gestão do conhecimento não estava mais só na questão da informação, ela partiu para gerenciar esse conhecimento, esse capital de conhecimento, mas isso gera em qualquer lugar resistência, né? Porque trabalhar com mudança tem sempre, né, algumas resistências. E o que chamou a atenção na CERPRO de imediato, o que eu notei é que a CERPRO, a alta gestão, isso de cima para baixo, resolveu mudar e fazer a gestão do conhecimento. E a partir daí, dividiu-se processos de um lado, pessoas de outro. E começou a gerenciar tanto processo como pessoas e fazer um monitoramento. E começou a trabalhar colaborativamente. E aqui nós temos um portal da CERPRO, e ela tem esse portal, e aqui tem toda a relação que a CERPRO ela consegue fazer, né, com os seus clientes, seus parceiros. Aqui tem um conhecimento tácito do colaborador, o explícito. Aqui tem as interfaces, aqui a colaboração e aprendizagem, clientes, fornecedores, parceiros, usuários, outros, todos trabalhando nesses ambientes pessoais aqui, nesses times, que eles chamam de times, quer dizer, tudo de maneira colaborativa, através do seu portal, da aprendizagem contínua. Então, sempre resolver inovar, resolver investir. Isso aqui gera despesa, mas gera um lucro a médio e longo prazo bastante alto para a organização. Porque a organização que investe em conhecimento, ela é uma organização de ponta e sai sempre na frente. Então, dividiu-se aqui as práticas de gestão do conhecimento, mapeamento e gestão de competências, aqui a descrição, atividade gerencial, metodologia, ferramenta, sistema de perfil, tem aqui indicadores, árvore do tema, empresarial, estrutura e registrada. Quer dizer, no outro tópico, na outra descrição, tem aqui mapeamento dos conhecimentos organizacionais, representa a descrição e o registro do conhecimento. Quer dizer, aqui ele vai trabalhar os processos, ramo de conhecimento, indicadores, ramo de conhecimento e assuntos. Quer dizer, começa-se a mapear todo o conhecimento da organização. Todo o conhecimento explícito, o conhecimento que está na cabeça do funcionário. E o funcionário começa a ser motivado, o funcionário começa a entender que ele faz parte do grupo. A partir do momento que eu estou inserido dentro da organização, eu vou trabalhar mais para essa organização. Por que eu vou trabalhar mais para a organização? Porque, nossa, você está num ambiente de aprendizagem, uma organização que vai propiciar você aprender, estar no espaço colaborativo, estar no espaço web que você está trocando conhecimentos, muitas das vezes até informais, comentários, e aquilo gera conhecimento, é um ganho surpreendente para a organização. E gera-se realmente inovação, gera novas habilidades, novas competências, gera comprometimento desses profissionais. Então a CERPRO inovou nesse sentido e assim é uma empresa pública que tem despontado no cenário nacional em todos os aspectos por fazer acontecer a gestão do conhecimento. E assim, um dos arquivistas que também trabalha nessa perspectiva é o nosso amigo Charles Luiz, a Arquivologia 2.0. Ele traz também essa perspectiva da gestão do conhecimento, do arquivista 2.0, dos sites, trabalhar nos portais corporativos. Ele traz tudo aqui a taxonomia, foxonomia. Assim, observe que o nosso projeto ele roda por várias vertentes do conhecimento,
desde a tecnologia da informação, da sociologia, da história, a gente tenta abordar de todas as formas que você realmente perceba que a arqueologia é muito mais do que o que diz aí fora. Então, o Charles Lewis traz uma ampla perspectiva, mas que, não que eu seja pessimista, um abraço, Charles Lewis, mas eu fico muito mais preocupado em conseguir esse acesso, porque nós temos que pensar também no social, pensar no outro conseguir também ter esse acesso, porque quem não tem acesso realmente fica à margem todo esse cenário. Então, assim, a SECO inovou nessa questão de gestão do conhecimento e terminamos com essa parte de gestão do conhecimento e vamos agora para um quarto momento, que é justamente o guia de sugestões para os colonos. Bom, como eu frisei desde o início, esse projeto é social. Esse projeto, para quem não conhece a arqueologia, há uma preocupação muito grande com os calouros, com pessoas que vão entrar no curso e que esperamos que, através desse guia de sugestões, ele consiga percorrer o caminho de forma, mais tranquila do que todos nós que estamos aqui. Bom, coloquei o símbolo do Instituto de Ciência da Informação de forma bem visível e esse guia vai estar de forma impressa no colegiado. Qualquer um pode chegar e solicitar na mão de Jorge Nunes, que é um parceiro técnico administrativo, trabalha no Oeste, no setor de estágio. Esse guia vai estar na mão dele e assim, sem custo nenhum para você, custo zero, realmente social. E o custo que vai ter para você está logo embaixo. Vamos lá, vamos seguindo. Então, a primeira sugestão para você, calouro, para você que pensa em fazer arqueologia. Primeiro tópico é eleger um professor que possa, o mais rapidamente, se possível, desde o segundo semestre, orientar para as pesquisas do TCC. Bom, o TCC, geralmente, quando chegamos no último semestre, muitos de nós deixamos para fazer essa pesquisa com 4, 5 meses faltando para apresentar esse TCC. E realmente é complexo, porque o tempo é curto, temos que fazer uma pesquisa grande, temos que escolher tema, problematização, trabalhar com um questionário, algum instrumento que vai validar a sua pesquisa. Então é importantíssimo que você, calouro, o mais rapidamente procure um professor para orientar desde o segundo semestre. O segundo ponto é explorar o tema do TCC exaustivamente, apresentando em diferentes disciplinas, com foco devido, como também em congresso e encontros estudantis. Olha, se eu já tenho desde o primeiro e segundo semestre o tema, eu vou levar isso para qualquer disciplina, eu vou dar um jeito de mostrar para um professor e aprender, trazer isso mostrar isso para um amigo, para dar um feedback, para outro docente dar um feedback. O terceiro ponto se você tiver aptidão, participe de grupos de pesquisas, porque abre diversas portas. Você conhece muita gente, docentes que vão indicar materiais para você estudar, você vai pesquisar, você vai descobrir o mundo. Então, orientando o momento, se tiver aptidão, participar de grupo de pesquisa, orientando o momento pós-formatura e uma continuidade acadêmica através de especialização, mestrado e doutorado. O mestrado é fundamental você tentar fazer, conseguir, para dar continuidade aos seus estudos. E o doutorado também. Bom, o quarto tópico é o seguinte: atente-se para as atividades curriculares complementares. Tabela de equivalência 150 horas. Bom, essa tabela complementar, ela é exaustiva, né? Ela demanda que o alunado percorra diversos caminhos, porque temos uma tabela de equivalência, que está aqui em minha mão, você também
está disponível também em forma digital, ela faz com que você passeie por diversos tópicos dela. E assim, o curso que você faz de 150 horas, geralmente você ganha 15. Então é importantíssimo que você atente-se a essa tabela. Agora, é aquela questão, né? É uma coisa, um preceito da universidade que você tem que cumprir, isso está regulamentado, você tem que cumprir. E se você faz isso de uma maneira mais tranquila, com mais calma, você fica de forma, como é que eu poderia dizer, você fica mais leve, porque deixar de fazer tudo isso em um semestre. Você não consegue fazer, porque são uma tabela de 150 horas. Bom, e aqui eu elenquei algumas situações para você realmente eliminar essas 150 horas. Qual seria? Eu coloco foco nessas atividades complementares desde o primeiro semestre. Bom, qual é a pedida? O que você pode fazer de cursos? Boa pedida são os cursos do SENAC, unidades aqui da BAN, Chile, Pirituba, Praça da Sé. Eu mesmo fiz alguns cursos lá, são cursos curtos, em 2 semanas, agora não pode faltar nem um dia. Se você pode fazer à noite, faça à noite. Se pode fazer de tarde, faça durante o dia. Então, esses cursos são uma boa pedida. Você também pode pegar 2 disciplinas extracurriculares. Disciplinas que não estão ofertadas na grade de arqueologia, você pode pegar. E você consegue fazer, cada disciplina dessa 15 horas, mais 15 faz 30 horas. Você também tem outra perspectiva, observar disciplinas de biblioteconomia, ofertadas aos sábados ou em horário matutino, que se possa cursar. Pois existe dentre essas muitas lutas para enriquecer o conhecimento e práticas profissionais em arqueologia. Você pode fazer essa disciplina, se você tiver tempo, no sábado livre. Agora, o 4º tópico, dentro dessa atividade complementar, é justamente o ACC, né? Muita gente não conhece, né? Eu também desconhecia esse ACC, e assim, eu posso garantir para você que não conhece o curso, de repente ingresse nessa carreira de arquivista, você vai se encantar se você entrar nesse ACC, porque eu até coloco, é uma rica experiência. Ao todo você pode fazer até 4 ACCs. Claro que exige que você tenha tempo para você fazer esses ACC. Cada um vale 15 horas, totalizando 60 horas. Praticamente metade da atividade complementar. Eu mesmo tive uma experiência incrível. Eu já até comentei com ela que eu ia divulgar, fazer essa ponta, professora Fafá Dalton, aquele abraço, porque ela é uma professora de dança, e esse viés meu social eu não tinha. Se eu disser para você que eu não inseri em si, eu adquirisse essa social, de querer fazer o social, eu não tinha. Eu só vim aprender que o social é realmente importante justamente por esse ACC. Por isso eu coloco, é uma rica experiência. Por quê? Porque deu-me a oportunidade de trabalhar nas comunidades, sabe? Eu estava em Cachoeira, fui para Cachoeira, fui fazer esse trabalho comunitário com um grupo, em um grupo com pessoas de diversas áreas do conhecimento, de nutrição, de fonoaudiologia, de sociologia, pessoas de história, pessoas de ciência da computação, pessoas bem resolvidas na vida e que trabalham para o social. Enquanto no meu instituto eu não percebi essa dimensão, não estaria aqui fazendo essa palestra para vocês, lá em dança, curiosamente, apesar de nunca ter dançado na minha vida, através de uma amiga, Inês, gentilmente um dia eu cheguei no ICI e louco por causa dessa tabela, querendo fazer essa atividade, e ela também. Jorge, tem uma ACC aí, pô, Inês, ACC de quê? De dança. Pô, Inês, brincadeira, nunca dancei na minha vida, mas aí é aquela questão de você se colocar para o novo, você acreditar no novo. Na primeira semana eu não vou não. Depois parei com carinho, com calma, e senão eu vou lá, vou tentar, porque senão eu consigo aprender a dançar. Não sou esse pé de valsa, mas não aprendi alguns movimentos de dança. Professora Fadalto, muito obrigado. Toda a equipe, Camila, uma infinidade de gente bacana. Me
dê essa oportunidade. Eu estou aqui divulgando os ACC porque eu digo a vocês com certeza, muita gente não conhece os ACC da UFBA. E se tem uma coisa que funciona na UFBA, são esses ACCs. Então, vá fazer esse ACC de dança e você vai se apaixonar. Outro tema, outro tópico importante: pesquise e se informe sobre os regulamentos e normas do ensino do ICI UFBA. É importante conhecer os regulamentos da UFBA, porque nós estamos numa instituição extremamente burocrática, extremamente que segue normas, segue norma o tempo todo, não temos nada contra a universidade, nós temos que fazer determinadas críticas construtivas. Então pesquise e se informe, porque esse percurso, que às vezes se torna muito difícil, vai ficar mais fácil, porque você vai conhecer, vai andar com o regulamento da universidade debaixo dos braços. É um conselho de meu amigo arquivista Jorge Daniel. Bom, como eu falei anteriormente, não tem sentido um projeto desse se não tiver uma postura de mudança. Nós temos que acreditar. Eu acredito em todos que estão aqui, eu acredito em mim mesmo, mas eu tenho que acreditar em você, que pode vir para o curso de arqueologia e fazer diferença, vir com a nova mentalidade. Projeto desse, como eu falei, projeto que gera custo, projeto que pensando em você, projeto que sem fim lucrativo. E aí eu coloquei uma citação, porque são um conjunto de iniciativas. Eu coloco o seguinte nessa citação do nosso eterno Paulo Freire. Olha o que Paulo Freire nos diz: não há amanhã sem projeto, sem sonho, sem utopia, sem esperança, sem um trabalho de criação e desenvolvimento de possibilidades que viabilize a sua concretização. O meu discurso em favor do sonho, da utopia, da liberdade, da democracia é o discurso de quem recusa a acomodação e não deixa morrer em si o gosto de ser gente, que o fatalismo deteriora. Bom, são conjuntos de iniciativas. Nós temos uma problemática muito grande dentro do curso, eu acredito, não só dentro de arqueologia, em outros cursos, a questão prática. E as visitas técnicas, ela nos possibilita a prática para unir com a teoria. E, infelizmente, muitas organizações resistem a desses arquivos. Eu sou de uma corrente que defende os arquivos abertos, desde que não seja sigiloso. Por quê? Porque você abrir o seu arquivo, meu amigo, minha amiga, você vai estar dando a oportunidade a discentes fazer o seu trabalho, que ele precisa fazer de estudo, trazer uma contrapartida para você, relatórios, sim. E aí, eu pensando nisso tudo, eu solicito, se caso eu trabalhe em alguma empresa, futuro calor, em arquivos, que você se solidarize, que você colabore com seus próprios amigos de turma, colegas, e promova, assim, visitas técnicas. Tá bom, estou sendo utópico, posso até estar sendo utópico aqui, mas eu penso que pode ser feito sim. Eu, particularmente, já estou com uma listazinha de algumas organizações que eu passei para disponibilizar para o próprio coarquivo. A primeira medida, isso eu já falei em sala várias vezes, no dia que eu assumi como arquivista, provavelmente em qualquer organização, a primeira medida minha é passar um e-mail para o arquivo, isso eu já falei em diversas disciplinas, professor Ricardo Coutinho, aquele abraço também, falei isso na disciplina dele, ele concordou comigo, de abrir o arquivo para a própria universidade que estuda, a arquivologia estuda os arquivos. Então, nada melhor do que os discentes estar dentro dessa organização. Agora, claro, o compromisso gera-se um ofício. E aí, o que é que nós vamos ofertar para essas pessoas que abrissem, para essas organizações que abrissem os arquivos? Vamos ofertar relatórios, estudos serão ofertados. E aqui eu deixo o meu contato, né? Jorge Daniel, eu já, como autor do TCC, já me considero um arquivista, né? E assumo essa responsabilidade. O meu e-mail embaixo coloco de forma colaborativa. Então, assim, você de repente está no seu arquivo e tem essa possibilidade de fazer uma visita técnica, manda um e-mail ou para mim ou para o próprio arquivo, sabe? Vamos trabalhar nessa perspectiva de união, de estar junto de forma colaborativa. Essa citação, gente, eu tirei do Lourenço, né? Beraldo Lourenço, Sociologia, porque o
os arquivos da sociologia, da antropologia, da filosofia, para você entender o que a sociedade, como a sociedade pensa, o que a sociedade nos arquivos. Você precisa ter essa visão sociológica, é preciso conhecer esses atores. Então, aqui está todo o nosso guia, vai estar na mão do Jorge Nunes, físico. Você pode chegar e pedir que ele vai lhe fornecer esse guia sem custo nenhum. O único custo que eu solicito para você é que pense no grupo, pense no coletivo, pense numa mudança de mentalidade. E você pensando nessa mudança de mentalidade, você vai estar ajudando não só ao arquivista Jorge Daniel, ao arquivista Luciano, ou ao arquivista Débora, ou ao arquivista Daniel, ou ao arquivista Oswaldo, sabe? Você vai estar pensando na arquivologia baiana, na arquivologia do Brasil e também na arquivologia internacional. Bom, chegamos aqui ao 5º momento do que estava previsto, né, no planejamento e organização. Repetindo que esse projeto tem 2 anos e meio, sendo pensado, sendo estudado, e aí entra, eu torno a frisar, carnaval, sábado, domingo, feriado, Jorge Daniel lá trabalhando para você. Então não custa nada você também nesse momento pensar coletivamente, pensar que você pode sim abrir os arquivos onde você está trabalhando. Vamos lá para o 5º momento. Bom, o 5º momento, como eu falei, esse projeto não termina aqui, ele continua. Esse projeto, são várias iniciativas, porque não adianta estar sentado no banco de uma academia, só discutindo, a gente discute muito na academia, mas iniciativas temos que tomar. Temos que pensar em ter iniciativas. Ou isso é bacana. De repente, professor meu que me conhece desde o primeiro semestre, disse, olha lá, Jorge Daniel, professora Malbec, ela disse que ia na sala de aula, foi todo mundo aqui, numa determinada noite, ele disse que ia ter como missão divulgar o curso de arquivologia, ou ele aí fazendo, ou ele cumprindo com a palavra dele. Então, isso é que levamos dessa vida, é isso. Então, no 5º momento, vou referenciar aqui o desejo de realizar palestras educativas em escolas públicas e particulares de Salvador. Bom, eu já tenho um amigo certo, né, para essa empreitada, mas eu confesso que eu preciso de mais pessoas, porque é uma empreitada que também exige que você tenha tempo, exige que você também esteja, por que não, com um historiador de junto, sabe, alguém também terminando a informação, com outros profissionais do conhecimento juntos, sim, trabalhando de maneira multifacetada, de maneira multidisciplinar. Então, há esse desejo de fazer essas palestras educativas, só que eu tenho uma pessoa já certa, mas precisamos de mais pessoas. E justamente, quando eu abordo esse tema, eu já penso no arquivista, não temos que ficar somente nessas 2 perspectivas. Bom, eu tenho um arquivo para promover o acesso e preservar. Não, eu penso hoje no arquivista educador, sabe? O arquivista que está em sala de aula ensinando, que ele está promovendo uma palestra, que ele está pregando a arquivologia fora da sala de aula. Então, baseado, sempre a gente se baseia em alguma coisa, baseado nesse livro aqui, Novas Dimensões da Pesquisa e do Ensino da Arquivologia no Brasil, a professora Belotto é uma das únicas, né? Bem poucos têm escrevido alguma coisa sobre essa perspectiva de estar nas escolas, de estar promovendo palestra, promovendo eventos mesmo na área de educação a partir dos arquivos. Como seria isso, Jorge Daniel? Bom, nós temos uma fonte inesgotável, nós temos uma fonte que não termina, inesgotável, do conhecimento a partir da documentação arquivística. Dali eu posso ensinar ao meu usuário, eu posso promover palestras da documentação da própria organização. Eu tive uma experiência fantástica no IFBA, Instituto Federal de Educação Tecnológica, passei lá 2 anos da minha vida, e não só arquivava o documento não, arquivava muito documento, fazia muita parte técnica, mas sempre eu estava ali pegando o estudo de caso do docente e estudando. Tem um momento que eu parava e disse, poxa, estou fazendo o que aqui da minha vida? Vou ficar só arquivando no papel? Não, vou estudar.
Vou parar aqui um pouco, o estágio também é para isso, sim. Estudar, discente, estude. Pegar o material lá, a dissertação de eletrônica do professor, do mestre, do doutor, estava lá estudando, estava lá folheando, estudando. Muita coisa de eletrônica, de conceitos, eu aprendi ali, sozinho. Tipo autodidata mesmo, estudando. O arquivo é para isso, para você gerar novos conhecimentos a partir dessa documentação. E a professora Belotto sinaliza isso de maneira brilhante. E eu tive esse caso concreto. E assim, o IFLO, eu queria mandar um grande abraço para um amigo, Maurício, técnico administrativo do IFLO, é um cara que me ajudou muito nessa minha caminhada, com materiais, com livros, e assim, xerox, né, tirar muitas xerox lá, e assim, não no sentido negativo de tirar xerox, mas materiais que precisavam, às vezes papéis que não servia mais, a gente imprimia, e ele falou: estuda, vai, Jorge, faz um concurso e tal. Eu sempre brincava com ele: Maurício, vem tudo aí concurso. Podemos estar na organização trabalhando com vários projetos e tal. Mas foi um grande incentivador. Maurício, Rildo, Pablo, são pessoas que realmente fizeram a diferença na minha vida. E o estágio é para isso, para você construir amigos, você estudar no próprio estágio. Não se limite a fazer só o serviço prático, que na maioria das vezes a demanda produtiva quer que você faça. Só aqui, papel, aqui, uma loucura total. Mas não se limite a isso. Procure estudar, procure debater, questione. Eu sou muito questionador, questiono, eu estudo para isso, nós estudamos para isso. Então, é esse desejo de referenciar, de dar esse desejo da palestra educativa. Eu vou levar isso à frente, é um outro sonho meu, de estar frente a frente com os estudantes em sala, e a maneira que eu também não esqueça as teorias, até estudando arqueologia, porque chega um momento que você também se distancia da arqueologia. Por quê? Porque você começa a estudar muitas coisas, sabe? Estuda sociologia, estuda tecnologia da informação, estuda história, estuda o conhecimento, a memória e o esquecimento. Então, é uma maneira até de você não esquecer os conteúdos estudados ao longo de 4 anos. Então, buscar apoio. Nossa, buscar apoio é essencial, porque não fazemos nada sozinho. Nós vivemos num país capitalista selvagem, que quem detém o meio de produção, detém o meio de produção, e não detém esse meio de produção, como diria Karl Marx, está à margem desse processo, é o trabalhador. Então, precisa de parceiros, sim. De repente, alguma organização se interessar por esse projeto, algum empresário, e o pessoal da arqueologia, discentes, arquivistas, o projeto está aí, quem quiser se interessar, no final coloca o meu e-mail, coloca o telefone, está aí para a gente trabalhar em conjunto. Então, profissionais de outras áreas do conhecimento que desejam realizar trabalhos sociais em escolas e em comunidades. Então, aqui eu termino essa parte que estava previsto, para agora adentrar uma parte que não estava previsto, mas que também é fundamental para esse projeto. Eu vou abordar agora um balanço, né, do projeto, como que esse projeto, o levantamento de dados, que é fundamental, porque como arquivista, né, que nós somos, temos que ter esses dados para balizar o trabalho e para que até eventuais desvios que ocorreram nesse projeto, temos recursos para diminuir. Bom, levantamento de dados do projeto. Utilizamos e-mails, né? Foram e-mails permitidos, em reunião, debates e outras pautas. O módulo foi virtual, ao web.1, e assim, a gente mandou esses e-mails, foram 40 e-mails, né? Só entre reunião, debates e outras pautas. E-mails para a obtenção do preenchimento do instrumento guia questionário. Bom, aqui foi uma luta muito grande, porque foram 142 e-mails, imagine, eu passei 142 e-mails para que os amigos e colegas de arqueologia respondessem esse guia, esse instrumento, né? Porque realmente foi a razão de todo o trabalho que fiz. E assim, foi um retorno a repetir. Foi uma comoção muito grande, foi muito bacana, uma festa, cada relato que eu entregava, uma ficha, era uma pergunta diferente: o que você vai fazer no seu TCC? Porque
qual é o motivo desse trabalho, e assim, muito obrigado a todos que colaboraram tanto diretamente como indiretamente. Bom, desses 142, eu vivi numa situação que tinha pessoas chaves que tinham que responder esse guia, e eu sou muito persistente. Logicamente, nós estamos numa academia que nós botamos 4 anos com quase sempre as mesmas pessoas. E assim, como o Jorge Daniel teve um caminho que percorreu, eu sei que outros colegas também tiveram um caminho semelhante, ou mais fácil, ou mais curto, e é fundamental que as pessoas se conheçam realmente o campo prático arquivístico, responder esses questionários. E o que eu fiz? Eu comecei a mandar os e-mails para essas mesmas pessoas, mas cada e-mail eu mandava com uma historinha diferente, criativa. Eu dizia: olha, gente, responde isso aí, né? Ajude o Daniel. Você esqueceu o seu trabalho. Eu sei que o tempo não dá, o tempo é curto. Eu sempre fazia um jeito de que a pessoa se sensibilizasse com o curso, não somente com o sujeito de Daniel. Então, desses e-mails que foram que eu retornei para essas pessoas, 14, eu tive a felicidade de 14 responderem esses e-mails. Quer dizer, de 142, 14 responderam. De tanto insistir, respondeu esses 14, esses e-mails repetidos, e os e-mails que os e-mails para detenção, sim, os e-mails que finalizam, os e-mails repetidos, os e-mails que foram respondidos, de fato, foram 52. Então, 142 e-mails foram lançados, eu lancei 142 e-mails, 14 foram respondidos, eu insisti, 90 não foram respondidos, entendeu? Aí você tem que entender, realmente questão do fator tempo, às vezes eu mandei e-mail, ele retornou, às vezes a pessoa realmente não teve possibilidade de responder, aí existem várias. Por que o pessoal não respondeu? Às vezes achou o guia extenso demais, às vezes achou o instrumento cansativo, e para responder esse instrumento realmente tem que ter estudado alguma coisa em arquivologia. Quem não estudou, quem não viveu a graduação, não consegue responder, porque realmente não passei pela graduação. Bom, aqui, e-mails para a liberação do espaço físico, a sala do ICI, reunião de filmagem. Bom, eu passei 15 e-mails. Aqui é um tema complicado falar, porque eu respeito a universidade, eu respeito o Instituto de Ciência da Informação, só que eu não posso assim calar-me pela falta de sensibilidade, não das pessoas, mas do próprio regulamento, da própria UFBA. É preciso, e aí eu faço uma crítica construtiva, que lembrar que Max Weber, ele criou essa normalização de Max Weber foi no século XX. Ora, nós estamos no século XXI e o espírito de Max Weber continua na UFBA como sendo o carro-chefe. Eu chego para o diretor do instituto, chego para as pessoas e mostro um projeto social, um projeto que vai trazer divisa para a sociedade, porque a universidade ela trabalha em função do social, em função da sociedade. A administração pública, o bem público é a própria sociedade. E assim, eu tive várias vezes no ICI, uma coisa desgastante, várias noites, o diretor lá, ele foi sensível, sabe, mas para seguir, tem que seguir a norma, a regra, sempre a regra, mas eu penso que o mundo das ideias não pode perder pela burocracia. O sociólogo Max Weber, brilhante Max Weber, produziu todas as regras administrativas, essa burocracia, mas foi no século XX. O espírito de Max Weber, o saudoso Max Weber, não pode interferir num trabalho como esse, sabe? Nós temos que
não desobedecer as regras, mas abrir sim um consenso. Eu espero que outros projetos que, logicamente, eu tenho intenção de realizar no nosso Instituto de Ciência da Informação, as portas se abram. E assim, eu quero agradecer imensamente a professora Nídia Lobisco, vice-diretora, que concedeu a nossa primeira reunião lá, ao nosso querido Ariston. Eu entendo que não teve culpa, ninguém tem culpa, a culpa é as regras, a burocracia, que está impregnado na instituição. Eu acho que temos que rever isso de alguma forma. E assim, só para desfechar essa questão, falando do Instituto de Ciência da Informação, o próprio diretor não tive a oportunidade de conversar com o professor Rubens. Na verdade, eu nunca conversei com ele, só conversei com ele por e-mail. E assim, ele é uma pessoa de história, doutor em Ciência da Informação. Eu acredito que o professor Rubens jamais ia travar um projeto que fala sobre a memória social. Eu acredito que o professor Rubens, prontamente, ele abriria as portas sim, ele ajudaria da melhor maneira sim. Eu acredito que o professor Rubens, por ser historiador, por ter essa visão humanística que ele tem, que eu acredito que ele tem, ele abriria assim as portas do Instituto. Mas como ele estava de férias e eu não tinha como esperar, eu preferi buscar outros caminhos. E aí, gentilmente, a doutora aqui, presidente do Conselho de Telemedicina, abriu as portas. E assim, muito obrigado ao Instituto de Ciência da Informação. O questionário de forma presencial foi 5, impresso, tive um gasto de 81 impressões e tive 2 pendrive queimados, né? Devido a próprias lan house, que esse trabalho, eu repito, da metade dele foi feito em lan house. E assim foi feito o balanço do projeto. Bom, gentilmente, né, a professora Aurora Freixo, ex-coordenadora do Colegiado de Arqueologia, não estava planejado, mas como o projeto é um trabalho em construção, eu pensei, poxa, quem poderia assim, balizar o trabalho de maneira assim, que só tem discente no projeto? Quem conhece o curso de arqueologia, que estudou o curso de arqueologia? A professora Aurora, de forma gentil, muito obrigado, professora Aurora, ela concedeu essa entrevista, um diálogo realmente, como eu coloquei, né? Um diálogo aberto com a professora Aurora. Cheguei sem perguntas feitas, um bate-papo, e as coisas foram acontecendo naturalmente. E assim, foi na data que aconteceu essa entrevista, foi no dia 21/3, né, de 2014, no próprio Instituto de Ciência da Informação. E assim, né, o entrevistador, esse amigo aqui, né, está falando contigo, Jorge Danielson Santiago, entrevistando a Aurora Freixo. Bom, aqui eu trago um breve histórico da professora Aurora Freixo, que inclusivemente me pediu para enviar essa entrevista antes. Mas como eu estou numa fase desafiadora, não enviei para ela ter uma surpresa. Então eu espero que ela goste da surpresa. Bom, eu vou fazer uma breve história da professora Aurora Freixo. A professora Aurora Freixo a professora Aurora Freixo trabalha muito em função do curso de arqueologia. A professora, além de ensinar diversas disciplinas, como arquivos correntes, arquivos intermediários, disciplina de estágio, história dos arquivos de documentos, dentre outras, foi a coordenadora do curso por 4 anos. Bom, e mais, possui experiência prática de 40 anos atuando em arquivos como consultora. Bom, quem conversa, né, sem muito uma ligação, né, tem uma abertura muito forte de docente lá, ela me confessou, né, que ela quer se aposentar, que ela vai se aposentar. E aí eu coloco uma frase logo abaixo. Todavia ela vai se aposentar da docência. Chegou o momento, pare mesmo. Eu tenho um orgulho de uma noite dessa da vida ter estudado contigo. Obrigado por tantos ensinamentos. Ela é uma pessoa que traz o tempo todo a visão prática do curso, é fundamental. Insisto em dizer que teoria só não, sabe, tem que mesclar, tem que juntar teoria com prática. E assim, ela foi uma pessoa extremamente solidária nessa parte. E eu trago algumas informações do curso de arqueologia e CEURBA,
Importantíssimo para você conhecer a história do curso que você vem estudar. Primeira turma de arqueologia, em 1998, o turno de ouro. Eram 30 vagas na época. Em 2013, o curso foi reconhecido, aumentou para 45 vagas. Bom, e aí entramos realmente nas perguntas, né? Como eu insisto em dizer, foi uma pergunta lançada, assim, de momento. Aí eu perguntei, né? Como o projeto nosso social está preocupado realmente com o outro? O nosso fundamento aqui é unir pessoas, agregar valor em torno das pessoas. Então, qual a maior dificuldade para o alunado permanecer na universidade? No curso de arqueologia, especificamente falando. Bom, na visão dela, ela disse que a maior dificuldade para o alunado permanecer no curso são questões familiares. Por exemplo, filhos para tomar conta, pessoas que vêm do interior da Bahia e resolvem voltar desistindo. Sabemos que muitos chegam, a luta é muito grande, às vezes encontra estágio, sai de estágio para se manter é muito difícil, e questões familiares. Nós, ao longo da vida, passamos por essas questões, mas temos que superar e estudar sempre. Partindo para a segunda pergunta, eu perguntei para ela, para a segunda pergunta, eu perguntei para ela, sua preocupação atual em relação ao curso de arqueologia, qual é? Porque ela trabalhou 4 anos, eu acredito que sempre fica uma preocupaçãozinha, né? Como é que vai ser daqui para frente? Ela respondeu, não tenho preocupação, Jorge. Deixei o colegiado com sua documentação em ordem, utilizou a classificação do CONARC, que o CONARC é um conselho normatizador de arqueologia, ela deixou tudo em dias. Então, continuando, qual o seu olhar prático acerca do mercado de trabalho? Eu fui uma pergunta que eu fiz para ela, né? Qual o seu olhar, professora, em termos de mercado de trabalho? Ela respondeu o seguinte, eu acredito que o mercado de trabalho está sobrando vagas. O mercado tem vagas, ela afirmou, o mercado tem vagas. Os arquivistas não estão preparados para atender a essas demandas. Sempre existe lacuna, né? Jorge Daniel tem alguma lacuna, tem algum tipo de lacuna específica, talvez a escrita, né? Talvez tenha que estudar muito andragogia, que você tem aqui. Então, vai de caso a caso, eu acho que lacunas está aí para ser superada. Então, ela respondeu dessa forma, que os arquivistas não estão preparados. Por que tanta rotatividade nos estágios? É uma coisa que preocupa muito. Todo dia o estagiário está mudando aqui para ali, não consegue fixar em estágio. Problemática é a postura inadequada de alguns alunos, não tendo comprometimento com os estágios. Muitos, quando ela diz a problemática é a postura inadequada de alguns alunos, não tendo comprometimento com os estágios, como eu falei, aí depende da realidade de cada um. É dizer que Jorge Daniel está definindo um alunado, está definindo a pessoa? Não. Eu acredito muito na realidade. Qual é a realidade minha hoje, como sujeito? O que eu vou encontrar no arquivo tal? Será que dá para ficar lá? Será que o ambiente dá para trabalhar, dá para fazer a gestão? O que eu estudo dá para aplicar ou não? Então, aqui é uma questão realmente de momento, sabe? E a questão do comprometimento vai muito de pessoa para pessoa. Eu encaro determinada coisa de uma forma, meu filho de repente encara de outra, e assim nós vamos vivendo. Bom, a quarta e última pergunta, eu mudei totalmente o foco, né? O assunto agora é a arqueologia Santa Maria, né? Um abraço à arqueologia de Santa Maria, à Universidade de Santa Maria. Espero um dia estar aí com vocês, trocando conhecimento, aprendendo tecnologia da informação com vocês. Assim, então, nós mudamos totalmente o foco da entrevista. Eu provoquei, na verdade eu provoquei. Eu disse, o assunto agora é a arqueologia Santa Maria versus a arqueologia da Bahia. Alguns pontos de divergência. Não achei oportuno fazer comparativo nesse momento. Por quê? Porque nós temos duas universidades públicas, federais, com duas realidades totalmente diferentes. Falo isso porque tive a oportunidade, eu, minha amiga Débora, que é pouco relator aqui também, a sua memória, e fizemos um trabalho exaustivo, um trabalho de muita pesquisa, e estudamos muito a Universidade de Santa Maria, arquivista de Santa Maria.
E assim, percebemos que o Arquivo Santa Maria tem um desenvolvimento muito bom, talvez pelo seu contexto cultural, talvez pelo seu pessoas, mentalidades trabalhando. Lá, citando aqui um dos exemplos que eu recordo nesse momento, o organograma de Santa Maria, o arquivo, ele é diretamente ligado à reitoria. Então, na UFBA acontece o oposto, não temos nem órgão estruturante de arquivo. Existe uma avaliação, uma comissão de avaliação de arquivo. Eu estou criticando a UFBA? Estou, de maneira construtiva, sim. Por quê? Porque eles estão 1000 anos-luz à nossa frente. Estou falando em verdade? Não. Vamos lá para o portal de Santa Maria que você vai ver. Vamos copiar Santa Maria? Não, vamos achar nosso próprio caminho. Lá eles tem uma mudança grande, muito grande de mentalidade. Inclusive, eu falei isso em sala, o docente concordou comigo, sabe? Eu acho que nós temos que parar com essa maneira de não aceitar críticas construtivas. Lanço crítica construtiva contra a UFBA, sim. Jorge Daniel Silva Santiago, estudante do Instituto de Ciência de Formação, aluno de arqueologia, lanço. Temos sim que olhar para frente, procurar ver o que está certo e o que está errado. Eles são extremamente competentes em Santa Maria. E aí eu busco, nesse sentido, provoquei a pessoa agora, porque é uma pessoa que tem 40 anos de arquivo, e pergunto para ela, para ajudar todos nós a entender por que Santa Maria tem esse aporte teórico, essa tecnologia. Eu olhei outro dia desse portal de Santa Maria, tem toda uma estrutura organizacional, tecnológica, comissão de avaliação documental. Outro dia eu vi uma foto lá da primeira turma de graduação, no próprio portal. Então, há todo um ciclo de mentalidade muito baseada em gestão e futuro, e a abertura de oportunidades. E a UFBA? O que a UFBA tem hoje em termos de arqueologia, em termos de gestão? Temos arquivistas que estão trabalhando, temos o GEDOC, que inclusive eu não conheço, não posso falar que eu não conheço, mas o que a gente sabe é que tem lá o PAF 5 lá, os arquivos de engenharia lá, sabe? A realidade é essa. Tivemos a oportunidade de estar lá fazer uma visita técnica e ficamos assim, abismados. A minha amiga perguntou para o engenheiro: e o PAF 5? E o Instituto de Ciência da Informação? Não, questão política, o holandês respondeu. Não, o arquivo o PAF 5 lá é um depósito de lixo. Quer dizer, temos que mudar essa mentalidade, temos que ir realmente para a sociedade. A sociedade é a nossa parceira. E assim, a arqueologia de Santa Maria, ela respondeu o seguinte: que o primeiro tópico de divergência é o componente regional. Olha o que ela me respondeu hoje: componente regional. No sul do Brasil, a valorização em função dos arquivos é muito mais. Quer dizer, lá eles têm a cultura de valorizar. Enquanto aqui nós estamos lutando para fazer uma gestão documental, brigando com o gestor, discutindo, e vai e volta na porta da bamba, e arquiva de qualquer jeito. Lá não, lá os caras têm a cultura de regional. Tem o segundo tópico aqui, uma cultura organizacional muito forte, muito mais valorizada que a biblioteca. Não há uma competição entre arquivo e biblioteca. Eu só tenho amigos na biblioteca comigo, não é bibliotecário, mas lá existe a valorização mais que a biblioteca. E aqui, do outro lado, ela apontou formações da equipe dos professores. Bom, os arquivos, os professores, será que tem arquivista formado no Instituto de Ciência de Formação em Arquivologia? Será que os doutores de lá do Instituto de Ciência de Formação, eles conhecem a prática arquivista? Adentraram alguma vez dentro de um arquivo? São interrogações que eu estou levando para fora. Eu saio com essa lacuna, eu saio pensando que tem muitos que não conhecem realmente a realidade, porque em sala a gente percebe. A partir do momento que o docente percebe que Jorge Daniel tem limitações, o sujeito de Jorge Daniel não percebe que o docente não conhece o que ele está falando. E assim provoco, nesse sentido prático, para ver a resposta dele. E vários, como eu, como outros, percebem que ele não conhece. São críticas construtivas que têm que ser ditas.
A ligação com o Uruguai é outra vertente, a possibilidade. Eu disse que essa ligação com o Uruguai é muito bacana, porque o Uruguai é um país de cultura, tem esse intercâmbio. E ela aponta o seguinte, que tem dois cursos, a arqueologia e a biblioteconomia. Mas eu acho que essa questão aí, eu acho que temos que trabalhar de forma harmoniosa. Eu acho que é passiva de estudo, né? Se realmente interfere alguma coisa, está junto à arqueologia mais a biblioteconomia. Aqui eu encerro essa parte da entrevista com a professora Laura Freixo. Muito obrigado, querida professora. Se aposente mesmo e seja feliz. Estamos chegando já a finalização do projeto. Assim, mais uma vez, a professora Laura, gentilmente, isso não estava programado, são estudos que ela fez durante 4 anos no colegiado, são indicadores que mesmo que eu quisesse fazer isso, eu não conseguiria, porque depende de tempo, depende de estudo, e ela sempre foi uma pessoa aplicada nesse colegiado. Qualquer momento, qualquer discente, eu mesmo via, qualquer hora que chegasse lá, esse discente era atendido, não marcava lá, não precisava mandar e-mail, ela ficava lá muito mais tempo do que ela deveria ficar, atendia a todos, e ela gentilmente forneceu esses indicadores, que é uma mão na roda para vocês que queiram fazer esse curso de arqueologia, porque aqui está toda, eu diria assim, a trama do curso de arqueologia. Então, a arqueologia de 1998 a 2013. A professora Laura Freixo é a dona do material, ela me disponibilizou. Então, assim, gentilmente, eu nem esperava dela disponibilizar esse material, ela disponibilizou e está toda aqui a se dispor. Em 1948, início dos estudos sobre informação na Bahia, fundação da Escola de Biblioteconomia da Bahia, foi em 1948. Bom, em 1954, integra-se à Universidade da Bahia, UFBA, a Escola de Biblioteconomia e Documentação, curso de graduação em Biblioteconomia. Veja, ela se integrou em 1954, a Escola de Documentação se integrou em 1954, uma disciplina arquivística no currículo do curso de Biblioteconomia. Em 1982, em 1986, seminário sobre teoria de arquivo na Bahia. Em 1988, curso de especialização em arqueologia, formação de professores. Em 1998, a transformação da Escola de Biblioteconomia e Documentação do Instituto de Formação. Primeiro vestibular para o curso de graduação em arqueologia, 30 vagas, em 1998. Repare que as informações muitas vezes se repetem, mas isso é importante para que você realmente tenha uma dimensão e venha fazer esse curso de arqueologia conosco. Em 2013, o reconhecimento do curso de arqueologia, aumento da oferta 45 vagas. Em 2009, implantação do REUNE, início do curso de arqueologia noturno. Bom, se não existisse esse curso noturno de 2009, eu provavelmente não estaria aqui conversando, batendo esse papo com vocês. Foram ofertadas 45 vagas de diurno e 45 noturno. A graduação em biblioteconomia tem graduação em arqueologia, graduação em biblioteconomia e documentação, pós-graduação em estrito senso em ciência da informação, mestrado e doutorado. O corpo docente em 2013, bom, 27 professores efetivos, foram 15 mestres e 12 doutores em 2013. 23 docentes ministram disciplina no curso de arqueologia. Bom, corpo discente em 2012, 33 alunos ativos, 173 diurnos e 140 noturnos. 90 vagas ano, 45 diurno, 45 noturno. Imagine que essas vagas podem subir muito mais, só depende de todos nós. Trazer mais recursos para o nosso curso, só depende de nós. Distribuição distribuída da seguinte forma: 52 jovens de qualquer etnia, alunos de escola pública, privada, não cotista, eu vendo aí da escola pública, 32 jovens negros, alunos da escola pública, 16 jovens de qualquer etnia cotista. Objetivo geral do curso: bom, formar profissional bacharel em arqueologia, com capacidade para atuar em atividade arquivística, um profissional liberal ou não, promovendo o desenvolvimento dos arquivos, centro de documentação e informação e memória comprometido com a sociedade
e com os princípios éticos de cidadania. Matriz curricular, né? Conjunto de atividade acadêmica que possibilita a integração do curso, buscando a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, conforme a política da UFBA. Bom, a matriz curricular, nós sabemos que ao longo do tempo ela sofre algumas mudanças, e eu acredito que daqui para frente vamos ter mudanças nesse sentido, né? Devido ao mercado de trabalho, devido a ter mais disciplina voltada para a tecnologia da informação. Componentes curriculares obrigatórios, estabelecer para cada curso que elas devem ser cursadas pelo aluno. Aí é realmente a grade, né? Onde tem que cumprir. Componente optativo, o aluno ele escolhe, tem liberdade para seguir o caminho dentro das optativas. Essa é a lógica. As atividades complementares nós já falamos, né, que são aquelas atividades livres. Duração do curso, é importante você ter essa noção, que varia muito de pessoa para pessoa, é uma variável muito grande, mínimo de 3 anos, no diurno, máximo de 5 anos, 10 semestres, noturno, mínimo 4 anos, 8 semestres, máximo de 8 anos, 16 semestres, ano totalizando 2.445 horas. Aqui para o gráfico do tempo médio de graduação, né, que nós falamos. Aqui está o índice de evasão, né? Repare que o índice ele sobe, ele desce, né? São questões mesmo, muitas vezes familiares, que o professor relacionou. Repare que ele vai subindo, de repente ele vai descendo, aí depende realmente do contexto social de cada um, da realidade de cada um, né? Graduados de 2089, né? Foram graduados. E assim nós terminamos essa parte aqui, agradecemos imensamente ao professor Aura pelo tempo, pela liberação do seu estudo. Muito obrigado, professor Aura. São as referências do nosso trabalho seguiu são relatos de experiências e mais relatos científicos e seguiu toda uma padronização acadêmica. Aqui está nossas referências, o Antônio Santos, gestão do conhecimento, experiência para o processo empresarial, o nosso saudoso professor Luiz Carlos Lopes, a nova arquivista da modernização administrativa. Nós temos a Ana Carla Almeida, novas dimensões da pesquisa do ensino e da tecnologia. Essas foram nossas referências. Aqui são os agradecimentos, né? Agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade de iniciar e terminar o projeto, toda a minha família, inclusive meu filho que está aqui nesse momento nos assistindo, né? Ele entra com a função de educador para ele. Meu filho Lucas Daniel Santiago, para compreender os momentos inevitáveis de estudos e muitas ausências, são muitas ausências. Aos amigos do curso de arqueologia que participaram diretamente e indiretamente do projeto, em especial ao parceiro Luciano Santos e André Santos, que estão todos aqui presentes. A nossa querida professora Aurora Freixo pela entrevista e pelo eterno carinho. Em especial ao amigo Lucivaldo Jesus Ferreira. Aqui eu faço assim um agradecimento muito especial a ele. Foi um cara que lutou pelo projeto, sabia que o projeto não tinha recursos, sabia que era dificuldade, acreditou, buscou, procurou, lutou. Lucivaldo, amigo não, Lucivaldo de Jesus Ferreira, aquele abraço. Lutou para realizar esse empreendimento social do projeto. Então, lutou. Amigo Mal, aquele abraço. Ao nobre Anjaval da filmagem que está aqui presente, que desde o início se pesou pela prova social do projeto. Muitas pessoas, falou no social, o pessoal agarrou a causa e disse: vamos lutar juntos, companheiro, vamos lutar. E assim, para finalizar, ao Conselho Regional de Medicina, Veterinário do Estado da Bahia, CMV Bahia, assim, eu estou aqui há pouco tempo nessa casa e na gestão do professor, da doutora Ana Lisa, a gente cedeu esse espaço. E aqui tem o meu contato, Jorge Daniel Silva Santiago, que eu já apresento como arquivista, UFBA, por entender que já estou no PCC e por entender que nós temos que ter iniciativas. E aqui está o meu e-mail, está meu telefone. Vamos continuar esse projeto. O projeto social não é meu, é do curso, é de todos vocês. Muito obrigado.